O preço das ações, eles quase sempre respeitam um certo limite de movimentação para os preços. E saber identificar esse limite vai ser essencial para que a gente possa encontrar excelentes oportunidades para comprar e vender ações. Bom, deixa eu fazer uma analogia antes para que vocês possam entender isso melhor. Qual que é a temperatura da sua cidade agora? Se você estiver aqui na região sudeste, é bem provável que esteja ali por volta de 26, 27 graus, que é a temperatura média, né? Agora, qual que é o mínimo que a temperatura costuma chegar aí na sua cidade? Continuando no exemplo aqui da região sudeste, eu diria que muito dificilmente a temperatura chegaria ali abaixo dos 12, 13 graus. Ao mesmo tempo, ela também não passaria ali dos 38, 39 graus, concorda? Agora vamos supor que você mora na região sudeste do Brasil e que a temperatura da sua cidade fosse o preço de uma ação. Se a temperatura da sua cidade estivesse em R$13, vamos supor, você acha que a maior chance seria dela subir ou cair? Se você já sabe que ela quase nunca chega abaixo de 13 graus, né, é muito óbvio que a enorme probabilidade é de que a temperatura volte a subir. Isso, portanto, poderia ser uma excelente oportunidade de compra, né? Vamos supor, então, que você comprou a R$13, né, a 13 graus, e ali 2 dias depois você teve um lucro enorme, né? A temperatura finalmente chegou ali perto dos 38 graus. A partir daí, né, que a temperatura chegou ali nos 38, você sabe que a chance de que a temperatura continue subindo é muito pequena, né? Pensando assim, podia ser uma ótima oportunidade para você realizar os lucros, concorda? E é exatamente isso que a gente vai aprender a fazer com as ações. Delimitar qual a faixa de preço mais provável para aquela ação e aonde que ficam os limites inferiores e superiores de movimentação para o mercado. Assim, quando a ação estiver próxima do limite inferior, pode ser um bom ponto de compra. Enquanto quando ela estiver próxima do limite superior, pode ser um bom ponto de venda. Agora, qual que é a melhor maneira de determinar essa faixa? Quando a gente estava falando da sua cidade, a temperatura variava ali entre 13 e 38 graus, né? Isso dá uma variação máxima em relação à temperatura média de por volta de 13 graus. Agora pensa que ao invés da sua cidade, você está no deserto do Saara. Lá, a temperatura média pode ser ali por volta de 30 graus. Entretanto, ela vai de menos 5 graus à noite a 55 graus de dia. Então aqueles 13 graus de variação em relação à média, que consegue determinar uma faixa segura de movimentação na sua cidade, não vai funcionar para o deserto do Saara, certo? Lá você vai precisar de uma faixa muito maior para conseguir predizer até onde a temperatura pode chegar. Quem sabe ali uma variação de 30, 35 graus em relação à média. Por que isso? Porque a temperatura do deserto do Saara tem uma volatilidade muito maior. Pensando nisso, na hora que a gente for determinar os limites de movimentação para os preços da ação, a gente vai utilizar duas informações importantes. A média dos preços daquela ação, né? Lembra lá da média da temperatura na sua cidade, e a volatilidade da oscilação de preços que aquela empresa apresenta. Né? Lembra lá da volatilidade da temperatura no deserto do Saara. Para quem já estudou estatística, isso nada mais é do que o famoso desvio padrão, né, que você estuda. Acho que quem faz engenharia, quem já fez economia, com certeza já viu isso. Baseado nisso, a gente consegue construir o que a gente chama de bandas de Bollinger, que são essas duas linhas cinzas que você vê se movimentando ali em volta dos preços da ação. As linhas cinzas de baixo é como se fossem os 13 graus de mínima que a gente comentava ali para uma cidade do Sudeste. Já a linha de cima seria ali como se fosse os 38 graus de máxima. Assim como a temperatura da nossa cidade exemplo, 95% do tempo o preço das ações vai estar dentro dessas duas linhas. Agora você deve estar vendo que essas linhas se movimentam muito em volta dos preços da ação. Por que isso acontece? Porque diferente da média de temperatura da sua cidade, a média do preço das ações varia muito conforme o tempo passa. Isso faz com que a faixa mais provável de preço para as ações oscile bastante. Por isso a gente utiliza uma média do preço nos últimos 20 dias para construir as nossas bandas de Bollinger. Então quando o dia de amanhã entrar no cálculo das bandas, o dia de 20 dias atrás sai do cálculo das bandas. Então com isso, ao longo do tempo essa média vai se movimentando
para se ajustar às mudanças no preço. Agora, outra coisa que você pode observar também é que além dela subir e descer muito, a distância das linhas em relação à média também muda muito, né? Tem hora que elas estão muito próximas da média, como se fosse uma cidade ali do sudeste, onde a variação em relação à média é de no máximo 13 graus, mas tem hora que ela mais parece o deserto do Saara, né? Que ela aumenta muito essa distância e que varia até como se fosse 35 graus em relação à média. Isso é muito fácil de você perceber quando você vê que existem momentos em que as bandas estão muito estreitinhas, né? E momentos em que elas estão muito distantes. Por que isso acontece? Porque diferente da sua cidade e diferente do deserto do Saara, a volatilidade das ações ela não é fixa, ela muda ao longo do tempo. Então existem momentos em que a variabilidade das ações é muito alta e momentos em que a variabilidade do preço das ações é muito pequena. E as bandas de Bollinger vão se ajustar a isso, né? E com isso ela nos ajuda a sempre manter uma faixa confiável de preços, né? Então vamos agora ao que interessa, né? Vamos aprender a usar as bandas de Bollinger para encontrar boas oportunidades. Deem uma olhada no gráfico que está na tela de vocês. Observem como, na enorme maioria das vezes, os preços se encontram dentro da área delimitada pelas bandas de Bollinger. E observem outra coisa. Vejam que, quando os preços se aproximam da extremidade inferior das bandas, que é aquela linha que marca o limite inferior, os preços tendem a voltar a subir. Olha como que isso é um padrão, né? Isso repete várias e várias vezes. Os preços se aproximam da linha inferior e voltam a subir. Assim como se fosse um gráfico da temperatura da sua cidade, com uma linha inferior ali em 13 graus. Quase sempre que a temperatura chega ali, volta a subir. Eu sei que tem muita gente do sul que investe na bolsa e deve estar falando lá, não tia, na minha cidade não é bem assim, né? Então, esse exemplo aqui, vamos pensar numa cidade do sudeste. Da mesma maneira, veja que sempre que os preços se aproximam da extremidade superior das bandas, que é demarcado por uma linha superior, os preços tendem a voltar a cair. Agora, se eu combinar isso que vocês estão vendo com o IFR, que é aquela ferramenta que a gente usava para medir o fôlego do mercado, vocês vão ver que esse padrão fica ainda mais confiável. Eu coloquei agora então para a gente ver o IFR também dentro do gráfico. Vejam que quando os preços chegam próximos da extremidade inferior das bandas de Bollinger e além disso o IFR está abaixo de 3, a chance de que os preços voltem a subir é altíssima. Então quando isso acontece, a gente pode vir a ter oportunidades maravilhosas de compra daquela ação. Da mesma maneira, quando o IFR chega acima de 97 e os preços se aproximam da extremidade superior das bandas de Bollinger, os preços quase sempre voltam a cair. Portanto, quando isso acontece, a gente tem oportunidades excepcionais de vender aquela ação. Agora vamos fazer o seguinte, vamos juntar isso daqui que a gente aprendeu agora com o que a gente já tinha visto para que a gente possa ver como que a gente está evoluindo. Imagine então que os preços da ação estão se aproximando de uma zona de suporte, né, que é onde tem muita gente disposta a comprar a ação. Faz isso já em elevado nível de sobrevenda, o que mostra que a força vendedora está sem fôlego. E além disso, com os preços próximos da extremidade inferior das bandas de Bollinger, que demonstra que existe uma enorme chance de que os preços voltem a se valorizar. E por último, pense que eu ainda tenho a formação de um candle de reversão para alta, que vai me mostrar que o jogo já está virando a favor dos compradores. Veja que quando eu começo a combinar esses vários indicadores que a gente aprendeu, eu começo a conseguir enxergar cenários de altíssima probabilidade de que os preços venham a subir. Principalmente quando eu vejo a convergência entre esses vários indicadores apontando na mesma direção. Agora deixa eu mostrar para vocês um exemplo real disso acontecendo na prática. Dê uma olhadinha então nesse exemplo que eu separei aqui de Vale do Rio Doce. Observem que os preços da ação vêm testar um suporte importante em 31,50, que é demarcado ali por um fundo anterior que a gente tinha tido nesse mesmo patamar. Na proximidade do suporte, a gente tem a formação de um candle de reversão. Vejam que a gente tem uma sombra inferior mostrando que realmente houve a reentrada da pressão compradora na proximidade desse suporte. Além disso, a gente tem os preços próximos da extremidade inferior das bandas de Bollinger e, além disso, temos o IFR abaixo de 3. Então vejam que a gente tem uma grande convergência de fatores apontando para a possibilidade de recuperação no curto prazo. Isso gera uma enorme probabilidade
de que a ação venha a subir antes de continuar caindo. E o que a gente vê nos dias seguintes é exatamente isso. A ação se valoriza de maneira muito significativa, né? A gente tem uma alta ali de praticamente 10% e com isso a gente tem uma oportunidade excepcional de ganho em poucos dias. Esse é só um exemplo do poder de decisão que a gente ganha ao combinar todos esses indicadores que a gente está conhecendo aqui.